essa questão de Química do Vestibular Unificado da UFSC, IFSC e IFC 2023-2024, caderno 2, a prova é azul. A questão é a 33. Então ele diz, leia o texto abaixo. Estratificação do Oceano Ártico. Estudos recentes mostram que as mudanças climáticas podem impactar tanto a vida marinha quanto a vida terrestre. Na água do mar, dissolvem-se o CO2 e os sais que contêm elementos essenciais para a vida, como, por exemplo, nitratos, fosfatos. No Oceano Ártico, quando a temperatura aumenta, ocorre a estratificação da coluna d'água, porque existem corpos d'água de densidades diferentes. A camada superior da água doce e mais fria, que é menos densa, e na camada inferior, água mais quente e salgada, mais densa, conforme representado na figura abaixo. Nesse sistema, o gelo é mantido separado das águas quentes e salgadas do Atlântico por uma camada intermediária de água fria, chamada de haloclina. Halo significa sal e clina significa gradiente. Portanto, quanto mais gelo derrete, mais água leve se forma e ocorre mais estratificação, evitando que os nutrientes que são mais abundantes nas camadas profundas se misturem com as águas superficiais, nas quais o fitoplâncton os usam para crescer, o que acarreta um grande impacto no ecossistema marinho. Então ele deu essa figura aqui para a gente, né? Que deu aqui a representação da estratificação do Oceano Ártico, né? E ele deu a referência aqui para a gente. Então tem a água profunda do Oceano Ártico, a água do Atlântico, né, que é quente e salgada, a haloclina, né, que é água fria com gradiente de salinidade, e o sal. Tá? E aqui ele deu a camada leve de água fria e baixa salinidade. Então ele pergunta para a gente o seguinte, sobre os conceitos envolvidos no tema, é correto afirmar que, o primeiro item, a água do Oceano Atlântico é mais densa, pois a maior concentração de sal aumenta a sua massa, sem acrescentar muito o seu volume. Então a gente tem que lembrar a densidade. O que é a densidade? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Então quando ele fala, a água do Oceano Atlântico é mais densa, pois a maior concentração de sal, né? Então a massa de sal vai aumentar, sem acrescentar muito o seu volume. Esse item aqui, ele é verdadeiro, tá? Ele é verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Se você tem uma grande quantidade de sal dissolvida, você vai aumentar a massa, o volume não vai aumentar muito, o que vai acontecer? Vai deixar mais densa. Então, quando ele fala aqui que a água do Atlântico é mais densa, é verdadeiro, que vai ter maior quantidade de sal dissolvido. Segundo item, o gelo possui densidade menor do que da água líquida, graças às suas forças intermoleculares, que acarretam um aumento da distância intermolecular com a diminuição do volume da estrutura. Se a gente colocar gelo, né, água sólida misturada com água líquida, o que vai acontecer? A gente coloca num becker, por exemplo, a gente coloca água líquida, então coloca aqui a água líquida, e que a gente coloca gelo. O que o gelo vai fazer? Ele vai flutuar. Por quê? Porque se a gente olhar a densidade do gelo, que é água líquida, é água sólida, né? Ele é menor que a densidade da água líquida, a água do formato líquido. Então, a densidade do gelo é menor. Por que esse item 2 ele é falso? Aqui ele fala o seguinte, o gelo possui densidade menor do que a água líquida, verdadeiro, graças às forças intermoleculares que acarretam o aumento da distância intermolecular, que é verdadeiro, que são as ligações de hidrogênio. Ele vai fazer o quê? Vai aumentar a distância entre as moléculas,
Agora, por que está errado? Porque ele fala, ó, com a diminuição do volume da estrutura, a diminuição está errado. Ele vai aumentar o volume da estrutura. E aí vai diminuir a densidade. Ó. Então, a densidade é igual a massa dividido pelo volume. Quando o gelo, a água líquida se solidifica, se transforma em gelo, o que vai acontecer com o volume? Ele vai aumentar. A massa vai ser constante, então a densidade ela vai diminuir. A massa vai ser constante e a densidade vai diminuir. Então, por isso que esse item 2 ele é falso. Ele vai aumentar o volume da estrutura. O próximo item que a gente vai ver é o item 4. Ele fala, ó, os sais são tão solúveis nas águas frias do Oceano Ártico quanto nas águas quentes do Oceano Pacífico. Já que a solubilidade independe da temperatura, quando ele diz aqui para a gente ó, que a solubilidade independe da temperatura, é falso. Que a maioria dos sais, se você aumenta a temperatura, você vai aumentar a solubilidade do sal em água. Então a solubilidade ela é um parâmetro que depende da temperatura. Então quando ele fala que a solubilidade é independente da temperatura, esse item 4 aqui ele é falso. Tá? O item 4 aqui ele é falso. O próximo item, o item 8. A ligação da molécula de água pode ser caracterizada como covalente polar, na qual átomo de oxigênio constitui o polo negativo e os átomos de hidrogênio constituem o polo positivo. Esse item aqui ele é verdadeiro. Vamos explicar melhor aqui. Ó. Se a gente consultar a tabela periódica, o oxigênio está na família 6A, ou 16. Ele tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio ele tem 1 elétron na camada de valência. Então, a regra do octeto ele diz, para adquirir estabilidade tem que ter 2 ou 8 elétrons na camada de valência. Então, ó, esse hidrogênio vai formar uma ligação covalente aqui. Então, vai fechar a regra do octeto, né, ou dueto, que a gente chama de dueto. O hidrogênio aqui, desse jeito que está aqui, ele fechou 2 elétrons na camada de valência e adquiriu estabilidade. Esse hidrogênio aqui também vai fazer uma ligação covalente com o oxigênio, vai ficar com 2 elétrons na camada de valência, adquiriu estabilidade. E o oxigênio ficou com 8 elétrons na camada de valência, ele adquiriu estabilidade também. Ó. 2, 4, 6, 8 elétrons, então adquiriu estabilidade. A eletronegatividade, como que ela é? Ó? É o flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo e carbono. Então a eletronegatividade aqui, os elementos mais eletronegativos da tabela periódica é o flúor, oxigênio e nitrogênio. O oxigênio aqui ele vai puxar esse par de elétron aqui, ó, esses 2 pares de elétron aqui para próximo do oxigênio. Então ele vai formar aqui um polo negativo. O hidrogênio vai ficar deficiente de elétrons. Por quê? Porque o elétron vai estar mais próximo do oxigênio. Então, o que acontece aqui com esse hidrogênio? Ele vai formar um polo positivo. Esse hidrogênio, mesma coisa. Esse elétron aqui ele vai ficar mais próximo do oxigênio, pela eletronegatividade. Ele vai ficar deficiente de elétrons, então vai formar um polo positivo. Se a gente tem um polo positivo e negativo, a gente tem uma substância polar. A gente tem uma substância polar. Então, o item 8 é verdadeiro. Ó. A ligação da molécula da água pode ser caracterizada como covalente polar, verdadeiro, compartilhamento de elétrons polar, a água é uma substância polar, na qual o átomo de oxigênio constitui o polo negativo, verdadeiro, ó, polo negativo, excesso de elétrons, e os átomos de hidrogênio constituem o polo positivo, verdadeiro, eles vão ficar deficientes de elétrons. Então, por isso que o item 8 ele é verdadeiro. Agora vamos para o item 16. Ó. Os sais dissolvidos nas águas oceânicas interagem com as moléculas de água por força do tipo íon dipolo. Esse item aqui ele é verdadeiro. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, um cátion que está dissolvido na água do mar, por exemplo, o sódio. Então, o sódio é um cátion.
ele tem uma carga positiva. Então, quando ele está dissolvido na água, ele vai interagir com quem? Com o oxigênio aqui, que ele é polo negativo. Então, essa interação aqui, ela é chamada de que tipo? É um íon, o sódio é um cátion, né? Mas ele é um íon. Íon é um cátion mais um ânion, né? O íon. Então, nesse caso aqui vai ser um íon, e a água é uma substância polar. Então, polar seria dipolo, tem dois polos, né? Então, seria íon dipolo. Então, o item 16 ele é verdadeiro, ó, porque ele fala: os sais dissolvidos nas águas oceânicas interagem com as moléculas de água por forças do tipo íon dipolo? Verdadeiro. Agora o item 32, para finalizar essa questão aqui. O CO2, assim como os nitratos é o NO3-, e os fosfatos é o PO4 3-. Então ele fala: o CO2, assim como os nitratos e fosfatos, é solúvel em água, por ser considerado uma substância polar. Ó, a gente viu aqui que a água é considerada uma substância polar. Então ele fala: o CO2, assim como os nitratos e os fosfatos, é solúvel em água. Por ser considerado uma substância polar, o CO2 ele é considerado uma substância apolar. Então esse item aqui ele é falso, ó. Vamos explicar melhor. Consultando a tabela periódica, o carbono está na família 4A, ou família 14. Ele tem 4 elétrons na camada de valência. O oxigênio está na família 16, ou na família 6A. Então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para fechar a regra do octeto, a gente faz duas ligações aqui. O oxigênio fechou com 8 elétrons. Ó. 2, 4, 6, 8 elétrons. E faz mais duas ligações aqui, ó. E aí esse oxigênio fechou também, ó, com 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. E esse carbono? Ele fechou, ó, com 2, 4, 6, 8 elétrons na camada de valência. Se a gente olhar aqui na escala de eletronegatividade, o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então esse oxigênio ele vai puxar para cá, ó, os pares de elétrons. Esse oxigênio vai puxar para cá também, esses pares de elétrons. Como eles têm a mesma força, digamos assim, a mesma eletronegatividade, vai anular esses vetores. Então, o CO2 ele é considerado uma substância apolar. Então, o que faz o item 32 ser errado, né? Ser falso. Quando ele fala aqui, ó, o CO2, assim como os nitratos e os fosfatos, é solúvel em água, por ser considerado uma substância polar. Não, o CO2 é considerado uma substância apolar. Então esse item aqui ele é falso. Então somando os itens verdadeiros vai ficar 16 mais 8 vai dar 24, vai dar 25. Então a gente marca aqui na resposta 25 para essa questão 32, né, dessa prova, caderno 2, prova azul. Beleza? Valeu!